Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa trazendo para vocês um novo vídeo aqui para o canal da GFC Gestão Financeira Criativa. E em decorrência desse momento tão conturbado que a gente tem vivido por conta do coronavírus, não só no mundo, mas também chegou em peso aqui, né, os efeitos, resolvi gravar alguns vídeos para auxiliar um pouquinho, dar algumas dicas para os empreendedores. Afinal de contas, são eles que estão sentindo impactos seríssimos das medidas que estão sendo ser tomadas, né, para a precaução do coronavírus. Se a gente pegar, por exemplo, várias cidades do país, como São Paulo, Campinas, já estão sendo necessários o fechamento de shoppings, de lojas, centros comerciais. Tenho vários clientes, pequenos negócios do setor de turismo, que também tem sentido grandes impactos. Então, agências de turismo, pousadas, cidades em si que recebem muito turistas, justamente nessa época de quarentena e de precauções, o movimento cai muito e, até alguns casos, o movimento praticamente para. Pessoal de eventos também, tem alguns clientes desse segmento que ou trabalham com eventos ou produz buffet para eventos, coisas do tipo. Como os eventos presenciais estão suspensos, esse pessoal também está parado. Pessoal de loja também acaba sentindo esses impactos. Então aqui esse primeiro vídeo para dar uma introduzida em algumas dicas que eu vejo que podem ajudar e bater esse papo para explicar um cenário como esse, né? Primeiro, acho que deixei até aqui essa tela aberta, que é uma tela que é uma fotografia desse momento, né? Para quem não está familiarizado, essa daqui é uma tela do Ibovespa, que é o principal índice das ações aqui da Bolsa Brasileira, da B3, e a gente vê aqui o que tem acontecido nesses últimos tempos, nesse último mês com a Bolsa. Até se a gente aumenta um pouco o prazo, a gente vê que a Bolsa estava tendo um movimento de alta, muita gente estava começando a olhar para investir em ações, em fundos imobiliários, por conta dessa alta. Só que, como são investimentos de renda variável, eles variam. Eles podem variar para cima ou variar para baixo. Então, naquele momento, eles estavam mais variando para cima do que qualquer coisa. Agora, com esse cenário do coronavírus, a gente vê que varia para baixo e pode variar bem, principalmente olhando o curto prazo. Se a gente olha o longo prazo, por exemplo, reparem que a queda é bem expressiva, mas quem investiu lá atrás não perdeu dinheiro. Teve essa desvalorização recente, mas de ponta a ponta a gente vê que pode ter sido uma estratégia comprar lá atrás, por exemplo, numa outra crise como 2008. Reparem também que a queda também foi bem expressiva, mas o mercado vai recuperando aos poucos. Então, isso é para mostrar que é um cenário geral não só da Bolsa de Valores, mas da economia. Afinal das contas, a Bolsa de Valores representa um pouco as grandes empresas, as principais empresas às vezes não tão grandes, mas que já abriram seu capital, startups. Então, isso reflete um pouco esse movimento de queda. Não é necessário pânico, aqui é mais para reforçar que um investimento em ações não pode ser um investimento, por exemplo, para reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro que você não sabe quando vai precisar, um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. Então, reserva de emergência, vou deixar lá guardadinho na renda fixa. Os investimentos em ações é ter essa ideia de estarem diversificados, você estudar bem as empresas nas quais você vai entrar, estudar os fundamentos, os indicadores e tomar essas decisões. E, se possível, focar para o médio e longo prazo, porque, no final das contas, essas quedas vão ser amenizadas. Para você não precisar ter que resgatar nada, mesmo vendo essa desvalorização constante nesses tempos, é justamente em função do cenário que a gente está vivendo. Então, a gente fala que o coronavírus, muito mais do que um risco de mercado, ele é um risco sistêmico, né? Ele acaba impactando o mundo todo e praticamente todos os segmentos. Então, aqui, um primeiro ponto para mostrar esse cenário. Aí, seguindo aqui com algumas dicas que eu estou deixando, então, como eu falei, os pequenos negócios são as empresas que sentem muito esses impactos. Os grandes também, dependendo do segmento, também sentem, com certeza, mas os grandes muitas vezes têm mais recursos para se virar nesse cenário. Os pequenos, os micro pequenos, até os médios negócios, às vezes eles não têm tanto esses recursos, eles não têm um plano de contenção, um plano de crise, né? Então, reforçar aqui a importância do planejamento.
planejamento ser feito de tempos em tempos, então uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, e nunca só planejar pensando no otimista. Sempre gosto de pensar na ideia, vou planejar um cenário pessimista, um cenário realista e um cenário otimista. E talvez agora, mesmo pessimista, seja abaixo do que quando a pessoa fez um planejamento, né? Então a gente está num cenário muito mais delicado, então isso exige um novo planejamento para entrar agora, uma mudança do que tinha sido pensado. Então, como todos os casos que eu comentei, então, por exemplo, empresas de turismo, qual que é a recomendação que a própria associação tem dado para eles? De tentar conversar com os clientes que iam viajar, iam se hospedar, para não cancelar a viagem, mas remarcar lá para frente, o final do ano, daqui a um ano, até as coisas se normalizarem, para a empresa ter um fluxo e as coisas poderem continuar funcionando, né? Porque senão, imagina, você ficar meses sem vender nada, algumas contas continuam normais, você tem que pagar e pode chegar um cenário que você vai ter sérios problemas. Pessoal que faz eventos, prestadores de serviços, pessoal que dá aula, escolas de idiomas, acho que é um bom momento de aproveitar a internet. Skype, Zoom, Hangouts, o Instagram, seja qual for a plataforma, mas você dá aulas, monitorias e fazer reuniões por esses meios. Isso possibilita que tanto você quanto o cliente ou os alunos fiquem em suas respectivas casas e você continue com o serviço. Pessoal de restaurante, de alimentação, visto que o movimento cai, às vezes até tenha que fechar o restaurante por um determinado momento, também aproveitar, vamos dizer assim, a tecnologia e a internet para ir pelo caminho do delivery, né? Então, Uber Eats, iFood, Rappi, de repente ter o próprio delivery, fazer alguma coisa para não parar. E as lojas também, meio digital. Então, também vendas via e-commerce, via Instagram, Facebook, os marketplaces da vida para tentar também não parar. Provavelmente quase todo mundo vai sentir um impacto em faturamento agora, mas então tentar minimizar esse impacto e no outro lado tentar economizar com os custos. No próximo vídeo eu vou dar algumas dicas de como poder economizar com eles, né? Mas então tentar segurar essa balança para que o prejuízo seja o menor possível, visto que a gente não consegue cravar até quando vai isso. Até porque mesmo passando os efeitos do coronavírus, do ponto de vista de economia, as empresas podem continuar tendo problema. Então, esses pontos são bem importantes de serem reforçados. Aqui mostrando, então, que os bancos, o governo, tanto o governo federal quanto os governos dos estados, das prefeituras, eles estão tomando algumas medidas para amenizar um pouco esses impactos da falta de movimentação, das pessoas terem que ficar em casa, de lugares fechados, do consumo caindo, né? Então eles estão buscando, cada dia acaba saindo uma novidade em relação a isso, mais medidas para diminuir o impacto, vamos dizer assim, não é uma coisa que vai acabar com o impacto, não, vai só diminuir. Então aqui mostrando primeiramente, do dia 18 de março, que os bancos anunciaram prorrogação de dívidas, e, claro, horário exclusivo para atendimento e aumento de limites em meio ao coronavírus. Então aqui não são para todas as linhas de crédito, então ainda tem banco que falou, cheque especial e cartão de crédito atrasado não entra crédito pessoal e para empresas capital de giro. Então, na verdade, veja com o seu banco o que está sendo feito, converse com o seu gerente, com os atendentes e, de repente, abra o jogo para mostrar o cenário que você está. Então, para quem já tem uma dívida, eles estão estendendo o prazo em média para 60 dias, podendo depois mudar. E reparem que o público-alvo, foco dessa medida, pessoas físicas e as micro e pequenas empresas. Então, por enquanto, medida que os 5 grandes bancos estão anunciando, mais coisa deve aparecer. Aqui esse link da Infomoney que vocês podem consultar para ver o posicionamento até então de cada banco, né? E também mostrando a própria Caixa hoje, ela também anunciou mais medidas, um prazo maior, então por isso que a notícia é do dia 18, mas veja, quando você for pesquisar, se não tem nenhuma novidade quanto a isso. Aqui o da Caixa, ó, deixei até aqui aberto, então essa é mais atualizada, agora há pouco, saiu agora dia 19, que a Caixa anunciou as medidas, redução de taxa, tudo. Ontem, quarta-feira, a gente teve mais um corte da Selic e isso deve fazer os bancos também cortarem um pouquinho suas taxas de juros.
Claro que, de repente, a linha de crédito que você tem ainda são taxas muito altas, mas busque negociar, de repente. Esse é o momento de negociar taxas, condições de pagamento e prazos. Então, aqui as novas medidas da Caixa para questão de pessoa física, empresas e habitação. E, claro, também medidas especiais para os hospitais, que estão também necessitando de um grande suporte nesse momento. Falando agora não dos bancos, mas do governo, então também diariamente têm sido discutidas medidas para amenizar esses impactos. E uma delas foi aprovada ontem, que é uma medida para ajudar empresas que aderem ao Simples Nacional e ao MEI, os microempreendedores individuais. Então é um pacote que, na verdade, vai empurrar para frente algumas datas de pagamento de tributos. O DAS, quem é do Simples Nacional, e a mensalidade do MEI. Então, aqui no próprio site da Receita Federal, você consegue encontrar essa resolução. Basicamente, qual que é a ideia dela? Empurrar o DAS e o MEI referente a 3 meses. Então, março de 2020 vai passar a vencer, ao invés de abril de 2020, outubro de 2020, dia 20 sempre. De abril de 2020 vai vencer 20 de novembro. E do de maio de 2020 vai vencer 21 de dezembro. O de fevereiro segue normal, pagamento inclusive amanhã, sexta-feira, dia 20. Então esse paga normalmente. Os outros são essas datas empurradas para frente. Aqui só um cuidado, um planejamento que precisa ser feito, né? Não deixe, não vou pagar, vou usar o dinheiro para outras coisas, e não deixe, por exemplo, chegar em outubro, novembro e dezembro e ficar uma coisa acumulada. Que aí, por exemplo, em outubro, se tudo se normalizar, você vai ter que pagar o DAS de setembro e o DAS de março. Então, fica uma coisa acumulada. Então, se possível, você pode aproveitar esse dinheiro que você pagaria, esses DAS aqui, deixar ele guardado num lugarzinho, de repente, que renda um pouquinho mais conservador, porque você vai ter que resgatar daqui a pouco. Mas como fica um dinheiro de emergência, caso o cenário piore, você precise de um dinheiro. Antes de ir para uma linha de crédito, você pode ter isso. Evita, então, gastar, não se planejar e chegar lá na frente e o impacto ser maior. Então, tomar esse cuidado. O movimento das fintechs também pode ajudar muito nesse momento, até a demanda tem aumentado, assisti até algumas lives que eles fizeram, então há muito mais gente buscando crédito, mas podem ser algumas soluções também com condições de juros mais baixos e prazos melhores. Então, na linha de crédito tradicional, empréstimo para pequenos negócios, a gente tem o BIS Capital. Então, aqui você pode fazer uma simulação totalmente online, contratação totalmente online. Então, você pode até evitar ter que ir no banco e nas agências nesse momento, que é importante a quarentena. E a gente tem também, até esqueci de abrir, o FinPass. O FinPass é uma plataforma que te ajuda a pequena empresa a buscar linhas de crédito entre várias instituições, como se fosse um busca-pé para crédito para empresas. E as plataformas peer-to-peer, também você pode, se seu negócio está sofrendo algum impacto, você pode tentar um cadastro e tentar um empréstimo. Quem ainda não viu essas plataformas aqui no canal do GFC, eu já fiz sobre cada uma separadamente, mas só para reforçar que basicamente são empresas captando dinheiro com investidores, é um investimento coletivo, e aí mensalmente as empresas vão devolvendo o dinheiro para o investidor com juros. Então aqui focado sempre em micro, pequenos e médios negócios. Então aqui as plataformas que fazem isso, o IOU, o Tutu Digital, o Kavod Lending. E mais uma opção também, muita gente faz venda no cartão de crédito, muitas vezes essas vendas são parceladas, e num cenário que você está sem dinheiro, antes de repente de já ir para o banco buscando uma linha de crédito, vale a pena você cogitar antecipar seus recebíveis. Olhando as taxas sempre, mas costuma ser menos pesado nas contas essa antecipação do que você ir lá e ter que pegar um dinheiro emprestado. E além da antecipação tradicional da maquininha de cartão, quem, por exemplo, não tem essas vendas na maquininha, mas tem notas fiscais a receber futuramente, você pode aproveitar plataformas de antecipação de recebíveis. Existem várias delas, mas aqui mostrando, por exemplo, a PeerBR, que a empresa consegue antecipar o que ela receberia. Claro que tem uma taxa, mas às vezes é um dinheiro que está faltando em caixa agora. Então, todas essas medidas de crédito que a gente está vendo, se possível evitar, melhor, claro, para você não ter que pagar juros, a empresa não ter que arcar com isso. Porém, caso não tenha outras saídas, contas estão vindo e você não tem o que fazer,
avalie questão de taxa de juros, questão de data de pagamento e faça esse planejamento. Uma das principais medidas agora relacionadas a essa crise do coronavírus, esses impactos gerados, é ter um bom controle financeiro. Controle financeiro, como eu sempre trago, é importante sempre, mas nesse cenário de instabilidade, até quando vai, diminuição em faturamento, diminuição em movimento, é bom você ter um bom controle, saber quanto que você tem guardado, quanto tem disponível, quanto tem a receber, quais contas você vai ter que pagar. Busque também, de repente, negociar prazos com fornecedores ou mudar as condições de pagamento. E o que der para suspender, reduzir, economizar agora, pode ajudar. Então, medidas para amenizar, como eu já reforcei algumas vezes, os impactos do coronavírus para os seus negócios. E, por fim, existem, além aqui dos materiais que eu posto aqui no YouTube, no blog, nas redes sociais da GFC, você pode aproveitar apoio de outras empresas, outras instituições que ajudam. Então, o Sebrae, o braço do Sebrae é ajudar o pequeno e o micronegócio. Então, eles têm também alguns guias que eles estão fazendo, guias e ferramentas, né, especificamente para esse cenário delicado que a gente está passando. E agora mostrando, né, a importância do pequeno negócio se unir, das próprias pessoas consumirem do pequeno negócio na medida do possível, então pelo delivery, pela entrega, contratando o serviço, no caso das viagens, remarcando e não cancelando, mas medidas que não derrubem os pequenos negócios, visto a importância que eles têm no nosso país. Eles representam quase 30% do PIB, de acordo com o Sebrae. Quase 95% das empresas são micro, pequenas empresas. De funcionários, 30% dos funcionários trabalham em micro, pequenas empresas. Então a gente vê que economicamente o pequeno negócio junto com todos os outros, ele tem essa importância muito grande para a economia. E essa roda não pode travar, porque senão impacta todo o resto. Então, com as medidas de segurança, de higiene, de quarentena, seguimos, trabalhamos, mas também temos essa atenção especial para as medidas de finanças, economia e gestão. Então é isso, pessoal. Farei outros vídeos agora na sequência, aproveitando para dar essas dicas. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário também, aproveita aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.